O tema hoje é musculação em idosos com sarcopenia e fragilidade. Existem dois problemas que acometem alguns idosos, não todos, mas alguns idosos, que são a sarcopenia e a fragilidade. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque esses dois quadros, né, a sarcopenia e a fragilidade, são muito parecidos, eles chegam até a se confundir. A sarcopenia eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Se a gente for pegar a palavra sarcopenia ao pé da letra, ela significa perda de massa muscular. Mas essa definição ela vem sendo revisada constantemente e hoje nós já sabemos que a sarcopenia não se refere apenas à perda de massa muscular, mas é uma perda de massa muscular significativa e de força também, a um ponto em que você começa a ter comprometimento da saúde e do desempenho de atividades da vida diária. Inclusive, a sarcopenia já é considerada pela OMS como uma doença de ordem muscular que acomete alguns idosos. No caso da fragilidade, ela se parece muito com a sarcopenia, porque um idoso com fragilidade ele tem uma perda também significativa de massa muscular, de força, mas também não só uma perda especificamente de massa muscular, mas de peso corporal. Ele começa a perder significativamente peso corporal, ele tem uma diminuição ali na amplitude de passada, ou seja, ele começa a caminhar com uma amplitude um pouco mais reduzida, aquele passinho mais curtinho, né? E com a velocidade mais reduzida. E isso aumenta significativamente as chances desses idosos caírem, que é um problema de saúde pública nos idosos. Caírem, essa queda geralmente vem acompanhada por fraturas, principalmente se for uma mulher que tem osteoporose ou osteopenia. Inclusive, a fragilidade, juntamente com a sarcopenia, aumenta as chances do idoso morrer. Então, se você tem uma intervenção capaz de desacelerar ou reverter a perda de massa muscular e melhorar o quadro de fragilidade dos idosos, essa intervenção tem que ser usada com uma certa urgência, porque você vai ter uma melhora significativa não só na qualidade de vida dos idosos, mas também na sua expectativa de vida. E nesse sentido eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores poloneses, espanhóis e da República Tcheca. Esse estudo foi publicado no ano de 2021, portanto, no ano passado, e ele foi publicado no Journal of Clinical Medicine, ou melhor, Journal Clinical Medicine. Esse estudo foi um estudo de revisão e meta-análise, onde eles pegaram ali 25 estudos que verificavam a influência do treinamento resistido, ou seja, musculação, em idosos que tinham sarcopenia e fragilidade. Na verdade, eles pesquisaram a influência do treinamento resistido em idosos com pré-sarcopenia e pré-fragilidade, que é quando você está começando a ter ali a sarcopenia e começando a desencadear uns certos sintomas de fragilidade, e também em idosos que já tinham a sarcopenia e já tinham a fragilidade. E aí, como foram 25 estudos, as durações desses estudos foram bastante variadas, né? Então tinha estudos ali que duravam no mínimo 10 semanas de intervenção, que dá aproximadamente ali 2 meses e meio por ali, né? Até estudos que duravam 1 ano de intervenção. E quais foram os resultados? Os idosos com pré-sarcopenia, pré-fragilidade, sarcopenia e fragilidade que faziam treinamento resistido tiveram melhoras significativas na força do aperto de mão, na força dos membros inferiores, na agilidade e equilíbrio dinâmico, no equilíbrio, na velocidade de caminhada, na força de se levantar, para se levantar de uma cadeira, na massa muscular e na massa gorda. Observe, todos esses ganhos, todos esses resultados são extremamente importantes quando nós falamos em idosos com sarcopenia e fragilidade. E o mais interessante é que os pesquisadores verificaram que esses resultados foram mais pronunciados, ou seja, aconteceram numa maior magnitude, principalmente para os idosos que tinham já o quadro de sarcopenia e fragilidade, que eram exatamente os idosos que mais precisavam desses resultados, desses ganhos. E aí você pode me perguntar qual a importância de cada resultado desse. Foram 8 resultados no total. Veja, por que um idoso precisa aumentar a força do aperto de mão? Porque ele precisa da força de preensão manual para realizar uma série de atividades da vida diária, como por exemplo, abrir uma torneira, abrir uma garrafa de café, erguer sacolas de compras.
É inquestionável porque um idoso precisa melhorar a força dos membros inferiores, porque ele precisa fazer uma série de atividades que demandam força muscular nos membros inferiores. Agilidade e equilíbrio dinâmico, eles precisam disso para se levantar da cadeira, se deslocar numa determinada distância, voltar para a cadeira, sentar, enfim. Eles precisam de agilidade e equilíbrio dinâmico, até para prevenir quedas, né, que é um problema de saúde pública em idosos, que eu já falei sobre isso, né? Eles precisam melhorar a velocidade de caminhada, principalmente para os idosos que têm fragilidade, porque a velocidade de caminhada é muito afetada pela fragilidade, é um dos sintomas da fragilidade, né? Melhorar o equilíbrio, o que é um ponto muito importante para a prevenção de quedas, não só a melhora no equilíbrio, mas a melhora na força dos membros inferiores. Então, quando você melhora equilíbrio e força dos membros inferiores, você diminui significativamente as chances de um idoso cair. Melhoraram a força para se levantar de uma cadeira, que é muito importante para idosos. Eles não precisam só se levantar de cadeira, mas do sofá, da bacia do banheiro, da cama. Melhoraram a massa muscular, o que é muito importante para idosos com sarcopenia, porque eles perdem massa muscular. E é muito importante também para idosos com fragilidade, porque eles também perdem muita massa muscular. E perderam massa gorda. Veja, eles ganharam massa muscular e perderam massa gorda, ou seja, melhoraram a composição corporal. Então, observem, idosos com sarcopenia e com fragilidade devem fazer treinamento resistido, devem fazer musculação. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Quando a gente pensa num idoso com fragilidade, com quadro de fragilidade, sarcopenia, geralmente as pessoas pensam que esse idoso deve ficar no repouso, fazendo atividades sedentárias. Só que o que acontece é que se o idoso for poupado de fazer esforço físico bem dosado, como o treinamento resistido, por exemplo, você aciona um ciclo vicioso que só aumenta o quadro de fragilidade e sarcopenia, o que vai desembocar inevitavelmente em vários outros problemas de saúde nos idosos, inclusive aumentar a chance desse idoso morrer. Portanto, idosos com fragilidade e com sarcopenia devem fazer musculação, devem fazer treinamento resistido para reverter ou desacelerar todo esse quadro relacionado à fragilidade e à sarcopenia. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.